Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês, amém? Como bem foi falado, nós estamos no meio de uma série de mensagens chamada Entre a Graça e o Juízo, na qual nós estamos expondo os livros de Jonas e de Naum. E na semana retrasada nós concluímos a nossa jornada pelo livro de Jonas e a partir de hoje nós daremos início ao livro de Naum. Talvez esse seja um dos livros menos conhecido nas Escrituras. Raramente nós ouvimos pregações a respeito dele. E eu já vou aproveitar e fazer um estudo de caso aqui. Quem já ouviu alguma mensagem, não vale 9 horas ou 11 horas, tá? A respeito do livro de Naum, erga uma das suas mãos. Um de cada vez. Naum, meus irmãos, é uma continuação direta da história de Jonas. Naum também fala sobre Nínive, a cidade para a qual Jonas pregou arrependimento, mas que agora havia voltado ao caminho da violência, que agora havia voltado ao caminho da idolatria e também da injustiça. Enquanto Jonas nos mostra o Deus que oferece graça e chama ao arrependimento, Naum nos revela o Deus que age com justiça quando esse mesmo arrependimento ele é rejeitado. E aqui, meus irmãos, algumas palavras introdutórias e importantes para nós, é que nós podemos perceber o valor da pregação expositiva. Porque a pregação expositiva, ela certamente vai nos conduzir por toda a Escritura e vai nos colocar diante de textos que, se dependesse de nós, dificilmente nós escolheríamos pregar. Jamais, após um domingo de Dia das Crianças, eu escolheria pregar não. Mas é justamente assim que o Senhor nos forma, por meio de textos complexos, difíceis, que nos confrontam e nos ensinam e nos revelam aspectos do seu caráter que talvez nós certamente não enxergaríamos de outra forma. E a cada semana nós vamos nos dedicar à exposição de um capítulo de Naum. E como o primeiro capítulo é bastante rico em conteúdo, nós vamos ler os versículos à medida em que nós avançamos na exposição. Eu espero que a sua Bíblia já esteja aberta em Naum, não tem problema você ir no índice, tá bom? E você mantenha a sua atenção e reverência no coração, porque o texto de hoje é um pouquinho longo, mas certamente o Senhor irá falar aos nossos corações. Gostaria de dar uma palavra de oração com os irmãos, antes de propriamente abrirmos o texto. Senhor Jesus, ao abrirmos a Tua palavra, nós reconhecemos, Deus, que o Senhor é justo, que o Senhor é santo, lento para a ira, mas grande em amor, Deus. Que a mensagem do profeta Naum nos faça compreender a Tua soberania sobre todas as coisas e nos ensine a confiar em Ti, mesmo em tempos difíceis, Deus. Que hoje sejamos lembrados de que o Senhor é bom, um refúgio para aqueles que confiam em Ti. Então pedimos ao Senhor nessa noite, fala conosco e glorifica o Teu nome no meio de nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Gratos e felizes. Amém e amém. O verso 1 do capítulo 1, meus irmãos, vai nos dizer as seguintes palavras. Advertência contra Nínive, livro da visão de Naum, de Elcos. Meus irmãos, como eu mencionei, o livro de Naum, ele dá continuidade àquilo que nós vimos em Jonas. Diferentemente de Jonas, que ouviu a voz do Senhor de uma maneira direta, Naum, ele abre o seu livro falando e dizendo que ele recebeu a mensagem do Senhor por meio de uma visão. O livro de Naum, ele é composto inteiramente dessa única profecia. O teólogo e pastor James Bruckner, comentando a respeito de Naum, nos diz as seguintes palavras, bastante importante aqui para a nossa iniciação a respeito desse assunto. Naum é principalmente um livro de esperança e conforto para aqueles que estão ou foram vitimados e oprimidos. É um livro para sobreviventes, para aqueles que querem encontrar esperança para além da sua opressão. Naum também é uma palavra de advertência aos crentes que se encontram associados a opressores. Quando o fim chegar e a lenta ira de Javé for desencadeada, é fundamental saber em quem você deposita a sua confiança. Naum traz consolo ao anunciar a justiça de Deus contra os opressores. É bem verdade que muitas vezes nós acreditamos que a destruição dos ímpios é uma parte triste das Escrituras. Porque nós fomos ensinados a gostar das partes onde o amor, a misericórdia, a bondade e o perdão de Deus são ali os protagonistas. No entanto, a Escritura deixa claro que quando nós formos contemplados, transformados, nós entenderemos a grandeza e a justiça da condenação de Deus. Nós louvaremos o nome do Senhor pela destruição da cidade opressora.
Os ímpios serão destruídos e nós, salvos, seremos consolados. Depois da condenação da grande Babilônia, em Apocalipse 18, o capítulo 19 vai nos dizer as seguintes palavras, os 3 primeiros versos. Depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava, aleluia. A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou, aleluia. A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Ou seja, irmãos, um dia nós aplaudiremos o Senhor pela condenação dos opressores. Haverá um momento em que por toda a eternidade subirá a chama que consome esses opressores. Nós, os salvos, não olharemos com tristeza, mas segundo o Apocalipse, nós olharemos com gritos de aleluia, porque nós vamos compreender a justiça perfeita do Deus vivo. É terrível, irmão, pensarmos que aqueles que escolheram aqui na terra o vilipêndio, a opressão, a injustiça, a destruição dos mais fracos, possam escapar ilesos por conta da sua e do seu poder econômico e político. Mas nós temos essa certeza. Ainda que o crime compense em um mundo como o nosso, a injustiça não vai passar impune diante do Deus vivo. Porque Deus tudo vê. E há uma justiça divina que irá se manifestar de forma definitiva, de forma cabal contra o mundo, para o consolo da igreja, para o meu e o seu consolo. No verso 1, nós já vemos o modo surpreendente como Deus trabalha. A sentença contra um império é anunciada por meio de um profeta que veio de um lugar sem importância aos olhos humanos. Jacareí? Não. Elcos. Elcos não tinha um poder político, Elcos não tinha um prestígio religioso, mas mesmo assim é dali que sai a palavra que derruba o orgulho de Nínive. Deus, frequentemente, ele expõe a fragilidade dos poderosos por meio daquilo que o mundo considera pequeno. Ele confronta impérios com vozes anônimas, para que fique claro que o poder está na palavra de Deus e não no status do mensageiro. Assim, irmãos, já começa a humilhação de Nínive. Antes mesmo do juízo chegar, o próprio modo como a mensagem chega já vem e rebaixa a grandeza desse império. Logo em seguida, Naum descreve 3 aspectos da ira do Senhor que diferencia aspectos da ira de Deus da nossa ira, a ira humana. Em primeiro lugar, a ira de Deus é vingadora, mas é fruto do amor. Olha o que nos diz o verso 2, parte A. O Senhor Deus é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. E meus irmãos, quando nós falamos da ira de Deus, nós não estamos falando de algo explosivo, de algo que se manifesta de uma maneira desordenada. Deus nunca explode por descontrole. A ira do Senhor é totalmente diferente da ira humana. Enquanto a nossa ira é movida pelo pecado, pelo egoísmo, a ira de Deus é movida por uma justiça plena e por um poder soberano. Por isso, é prerrogativa do Senhor derramar a sua ira contra os seus inimigos. É Deus quem tem o direito de se vingar, nós não. É Deus quem tem o direito de tirar a vida. A nós cabe fazer o mal a quem a nós cabe fazer o bem a quem nos fez mal. A nós cabe dar a outra face a quem tenta nos humilhar. A nós cabe amarmos de maneira incondicional. Eu sei que às vezes parece utópico, parece distante, mas nós podemos, irmãos, viver assim porque nós sabemos que existe uma justiça que irá se manifestar pelas mãos do Senhor. Amém? A ira de Deus vem do seu zelo. E a palavra zelo é a mesma usada para ciúme nas Escrituras. Quando Deus criou o seu relacionamento entre ele e o seu povo, foi estabelecido assim como um relacionamento que deveria ser exclusivo. Deus não aceita amantes, Deus não aceita traição, ele ama o seu povo de modo zeloso. A ira de Deus contra os seus inimigos é a expressão do seu amor pelo seu povo. Deus odeia, e odeia porque ama. Ele manifesta a ira contra aqueles que escolhem viver na violência, porque ele ama aqueles que estão sofrendo a violência. E, irmãos, é maravilhoso saber que Deus oferece um caminho de graça, um caminho de arrependimento para aqueles que estão debaixo da sua ira. Porque Deus, meus irmãos, ele não deseja a destruição do pecador, mas a sua salvação. E é por isso que antes de agir em juízo, ele sempre revela a sua face de misericórdia, oferecendo para mim e para você um arrependimento como uma porta de escape. Mas nós sabemos que os ninivitas rejeitaram esse amor.
Eles escolheram fugir da graça de Deus e é por isso que eles encontram a face vingadora da sua ira. A mesma mão que poderia curá-los é a mão que se levanta para julgá-los. C.S. Lewis expressa isso com bastante sabedoria e eu gostaria de trazer aos irmãos. Transforme a ira de Deus em mera desaprovação esclarecida e você também transforma o seu amor em mero humanitarismo. Em outras palavras, meus irmãos, se nós tiramos de Deus a sua ira santa, também nós esvaziamos o seu amor. A ira de Deus é a sua reação justa e santa contra tudo aquilo que destrói o bem, tudo aquilo que destrói a verdade, tudo aquilo que destrói a vida. É o ódio justo de um Deus que ama profundamente. Por isso, a ira de Deus e o seu amor não se opõem. Elas caminham de mãos dadas juntas. O amor de Deus é o que move a sua ira contra o mal. Em segundo lugar, a ira de Deus é tardia, mas também é uma ira certa. O verso 2, parte B, até o verso 3, parte A, vai nos dizer as seguintes palavras, a sua atenção. O Senhor se vinga dos seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. O Senhor não deixa impune o culpado. Diferentemente da ira humana, a ira de Deus é tolerante e demorada. E meus irmãos, a nossa ira, muitas vezes, ela nasce da nossa própria fraqueza, não é? E quando essa ira não é tratada, mas se prolonga, consequentemente ela se transforma no quê? Em amargura. E o que é que acontece com a gente? Aos poucos, nós vamos nos tornando escravos desse sentimento, reféns. Mas Deus, meus irmãos, não é assim. Deus demora em manifestar a sua ira e faz isso por paciência, por amor. Todos nós, em algum momento, já fomos filhos da ira. Todos nós, em algum momento, já fomos inimigos de Deus. Ainda assim, Deus reteve a sua ira para que a gente pudesse encontrar a sua face de graça, a sua face de misericórdia. Deus não é, e Deus não assiste o mal com indiferença, como alguns costumam pensar ou imaginar. Deus vê, Deus sente, e Deus age no tempo certo. O que para nós pode parecer uma demora, é na verdade, meus irmãos, misericórdia. Deus retarda o juízo porque aguarda o arrependimento dos ímpios. Foi o apóstolo Pedro que disse que Jesus ainda não voltou, porque por sua misericórdia ele ainda está dando oportunidade para homens e mulheres se achegarem ao arrependimento. E meus irmãos, diante dessa verdade nós não podemos deixar que o pecado se acumule na nossa vida. No nome de Jesus, se você está longe dos caminhos do Senhor, ainda há tempo de você se voltar para Ele, para se arrepender. Lembre-se, Deus está pacientemente afiando a sua espada e aguardando a sua ira para aqueles que escolhem desonrá-lo e não encontram em Cristo arrependimento. Pesado, não é, meus irmãos? Mas essa é a metáfora que o salmista usa. Deus é o justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se alguém não se converter, Deus afiará a sua espada. Ele já armou e deixou pronto o seu arco, ele preparou armas mortais e fez as suas setas inflamadas. Meus irmãos, o arco do Senhor já está tracionado. Você já tentou atirar com o arco profissional? Ou só foi caçando passarinho com pedra e uma foice? Você puxa aquela corda e é pesado, não é? Mas quando você solta, a flecha ela atravessa o ar com uma força irresistível. E o texto diz que Deus está vindo com o seu arco armado. A imagem do salmista é clara. O arco já está tensionado nas suas mãos. A flecha já está inflamada. E ele mira, meus irmãos, contra aqueles que o desafiam diariamente. Essa é a imagem de Deus nos céus, quando nós não estamos debaixo do seu arrependimento. Deus está, meus irmãos, no céu, sentado no seu trono, pacientemente afiando a sua espada. Mas em breve, ele virá para derrotar os seus inimigos. Meu irmão, minha irmã, não queira ser um deles. O terceiro ponto. A ira de Deus, ela é manifesta na natureza, mas ainda virá de maneira mais poderosa. É isso que nos diz o verso 3, parte B, até o 6. Diz assim a palavra do Senhor: o seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, faz com que todos os rios se sequem. Baçã e o Carmelo se desvanecem, as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem, as colinas derretem.
A terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar da sua ira? O seu furor se derrama como fogo e as rochas se pedaçam diante dele. A força da natureza, ela é apresentada aqui como analogias da ira de Deus. O povo que ouviu essa mensagem no primeiro momento sabia exatamente o que isso significava. Eles conheciam esses fenômenos, estavam familiarizados com ventos fortes, com terremotos, com tempestades e sabiam que algo na natureza apontava para o poder de Deus. É o salmista que frequentemente usa dos elementos da criação para descrever a grandeza do nosso Deus. E nesse trecho de Naum menciona 3 ambientes geográficos: Baçã, na Transjordânia, Carmelo, no norte de Israel, e o Líbano, na fronteira do norte. 3 locais reconhecidos como as áreas mais férteis e ricas ao redor da terra de Israel. Símbolos de força, símbolos de fertilidade e de beleza. Mas o profeta está dizendo para nós: Baçã e Carmelo desfalecem e as flores do Líbano murcham. Ou seja, meus irmãos, uma aplicação que a gente pode tirar para a gente: as riquezas do mundo e todas as suas belezas morrem diante do furor de Deus. Os montes tremem, as colinas derretem, e aquilo que parece ser mais firme na criação se dissolve como uma cera diante de uma chama, como uma vela diante do sol. Esse Deus havia se revelado a Nínive por meio do profeta Jonas. Lembram lá atrás? Oferecendo a esse povo uma oportunidade de arrependimento. Mas agora, em Naum, a nova geração, meus irmãos, havia abandonado a conversão dos seus antepassados, retornando assim às práticas de violência. E aqui eu quero falar com você, diretamente jovem adolescente. Você que não é jovem adolescente, mas se sente jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Entenderam a referência, né, irmãos? Chaves é cultura. Quero falar com você também, preste atenção. A nova geração, meus irmãos, é o presente que Deus dá para que a fé não se perca no tempo. Se você recebeu o evangelho dos seus pais, dos seus responsáveis, o seu objetivo final de vida, a sua missão não se resume a superar os seus responsáveis e seus pais em conquistas, em posses. Não é ter a carreira mais promissora. Não é ter no escritório da sua casa uma parede mais cheia de congratulações, mas honrar o legado da fé que eles lhes confiaram, levando adiante o precioso evangelho para a próxima geração. Nós somos chamados, irmãos, a vivermos de tal maneira para que aqueles que vierem depois de nós encontrem em nós, na nossa vida, o caminho da fé, o caminho da graça. Encontrem Cristo. Amém? Privilégio e responsabilidade para a gente, não é? Crescer na igreja. Dos versos 2 a 6, então, meus irmãos, Naum vai revelar para a gente, revelou aspectos da ira de Deus. Mas no verso 7, o profeta nos lembra que esse mesmo Deus é bom. Um refúgio seguro em tempos de angústia. Está dando para acompanhar? Tranquilo? Vamos ler juntos o verso 7, por favor? Se você puder me ajudar. 1, 2, 3. Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Obrigado, meus irmãos. Mesmo em um tempo de medo, mesmo em um tempo de assombro causados pelos assírios, um profeta se levanta para lembrar o povo que o Senhor é bom. E é fácil, não é mesmo, nós falarmos que o Senhor é bom quando tudo vai bem? Mas o povo de Israel estava afirmando a bondade de Deus mesmo sendo perseguido. O fato de Deus ser bom não significa que nós vamos escapar da angústia. Haverá dias de dor, dias de calamidade, dias de depressão, dias de perda. Como dizia NX0, cedo ou tarde, o dia da angústia vai nos alcançar. Mas nesse dia, meus irmãos, existe um Deus que irá nos acolher, que irá nos sustentar, que irá fornecer para a gente consolo e refúgio quando nós, o povo dele, confiamos e colocamos a nossa esperança nele. Deus é bom, mesmo com tanto mal no mundo. A ira e a bondade do nosso Deus, elas não se opõem, elas caminham juntas. Por ser o nosso refúgio, Deus conhece e Deus vê aqueles que nele se abrigam e concede a esses esperança. E às vezes nós pensamos que ao nos encontrarmos com Deus na Nova Jerusalém, onde não vai ter mais segunda-feira, nós teremos 1000 perguntas para fazer, não é? Já pensou por isso? Já passou por isso? Vou chegar no céu, vou fazer um monte de pergunta para Deus. Mas a verdade, meus irmãos, é que apenas o fato de vê-lo face a face já vai responder tudo.
diante da face dele não tem mais pergunta, só tem contemplação, só tem adoração, porque a comunhão com ele já é suficiente. Quando nós nos refugiamos no Senhor, Ele vai nos dar uma esperança que vai além das circunstâncias. Porque essa fé verdadeira, se manifesta quando nós seguimos Cristo, mesmo quando as condições da nossa vida não são favoráveis, ou quando nada parece estar ao nosso favor. Fé não se resume a gente apenas acreditar na existência de Deus. Fé é crer, meus irmãos, que Deus é bom e continua cuidando de nós, mesmo quando tudo parece ao contrário, mesmo quando as circunstâncias da vida são difíceis. São sombrias, quando são nefastas. Mas isso, irmãos, é isso que você precisa ter na sua mente, na nossa exposição de hoje. Isso só faz sentido para aqueles que creem em Cristo como Salvador. Para nós, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E para quem não crê, e para quem não confessa, e para quem vive apenas uma casca de espiritualidade, para esses, o profeta Naum deixa claro, não há refúgio, a menos que se arrependam e creiam. Porque quando nós temos Cristo, nós temos paz. Mas quando nós não temos Cristo, o mesmo Cristo que é refúgio se torna uma inundação transbordante sobre os seus inimigos. E é isso que o verso 8 vai nos dizer. Mas como uma enchente devastadora, ele dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. Como eu mencionei aos irmãos, Nínive teve a sua chance de arrependimento. Mas por negar esse convite, Deus veio sobre eles como uma inundação avassaladora. Eu não sei se você já passou por isso, mas diversas vezes eu sonhei, enquanto dormia, estar caindo de um avião, ou estar sendo cercado por tubarões na piscina, ou estar caindo no mar, ou estar sendo perseguido por algum animal feroz. E a sensação nesses sonhos era sempre a mesma, a de não conseguir sair do lugar. Fazia tanta força, mas eu parava e ficava ali, estático, parado. E eu acordava um tanto atordoado, um tanto cansado. Isso já aconteceu com você? Um sonho que você quer se mexer, quer se notar ali. Não está dizendo que a inundação da ira de Deus é como ser perseguido por um leão. Nós somos capazes de correr mais rápido do que um leão? Nós somos capazes de nadar mais rápido do que um tubarão? A sensação de ser perseguido por alguém é terrível, meus irmãos. E aqui está o ponto. Se nós vivermos no refúgio do pecado, nós seremos perseguidos pela inundação de Deus. Se Ele não for o nosso refúgio, a angústia que vem dele virá sobre nós como uma avalanche. Não tem como correr mais rápido do que Ele. Ou corremos para Deus em arrependimento, ou Ele nos alcançará. E a angústia vindo do Senhor não se compara com as angústias que nós sentimos ao longo da vida. Essa angústia fala de uma condenação eterna. Ninguém consegue escapar dela com inteligência. Ninguém consegue escapar dela com o mindset desbloqueado. Não tem desculpas que você possa dar. Não há como chegar diante dele do último dia e argumentar que nós não tivemos tempo de arrependimento. Ele nos alcançará, meus irmãos. E quando o fizer, se nós não estivermos em arrependimento, nós não veremos um rosto de misericórdia, mas a justiça daquele que por muito tempo esperou, mas que agora vem para julgar. O verso 9 vai nos dizer: o Senhor acabará com tudo que vocês planejaram contra ele. A tribulação não precisará vir pela segunda vez. Ou seja, irmãos, para os descrentes, Deus traz a angústia definitiva. Depois que Nínive se tornou a capital da Síria, aquele império passou a ser a maior potência militar do mundo antigo. Eles haviam dominado várias nações, inclusive o Reino do Norte. Agora, com Judá enfraquecido e cercado, os ninivitas acharam que poderiam derrotar Judá numa guerra mais fácil e mais tranquila. É bem verdade que talvez Judá não tivesse um exército muito forte, não fosse uma cidade muito fortificada, mas eles tinham um detalhe que muitas vezes passa desapercebido por nós. Eles tinham o Senhor junto deles. E as tramas de guerra montadas contra Judá eram, na verdade, tramas de guerra montadas contra o próprio Deus. E o mesmo acontece conosco. E aqui eu não quero me fazer de coitadinho, tá, irmãos? Quando nós somos perseguidos, quando nós somos humilhados ou maltratados pela sociedade, o alvo não é a nossa ideologia política, ou não deveria ser, porque se for a nossa ideologia política, é um fato que a gente é idólatra, de presidente, de partido político. O ponto não é a perseguição diante da nossa ética social enquanto igreja.
Em última instância, meus irmãos, o alvo é Deus, porque o nosso Senhor se identifica profundamente com o seu povo. E existem exemplos claros disso, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Quando Jesus aparece a Paulo, ainda chamado Saulo, enquanto ele perseguia a igreja, Jesus não pergunta para ele: Saulo, por que você persegue a igreja? O que é que Jesus pergunta para ele, meus irmãos? Saulo, por que você me persegue? Percebe, irmãos, no fim, a perseguição contra a igreja não era movida unicamente por ódio ao povo de Deus, mas por ódio ao próprio Deus. Não está dizendo que a destruição daqueles que perseguem a Deus, ao perseguirem o seu povo, será completa. Não haverá segunda oportunidade. E, irmãos, se ainda nós enfrentamos muitas angústias nessa vida, é porque ainda nós não provamos da pior, da condenação eterna. E por incrível que pareça, isso é maravilhoso. Isso é pura misericórdia, porque ainda há tempo, ainda existe graça disponível. E o verso 10 nos mostra que para os descrentes ele destrói os falsos refúgios para a angústia. Os muros de Nínive, naquela época, eles eram considerados um refúgio poderoso. Quem morava dentro daquela cidade se sentia protegido por catástrofes naturais, protegido por invasões inimigas e de qualquer perigo externo. Mas o Senhor acabou de uma vez por todas com aquela cidade de pecado. Por não terem corrido para Deus, os descrentes, eles buscam a construir falsos refúgios para si mesmos. E a pergunta que fica para nós é como Jesus, como Deus vê esses falsos refúgios. O verso 10 vai nos dizer: embora estejam entrelaçados como espinhos e encharcados de bebida como bêbados, serão consumidos como a palha mais seca. É interessante perceber que Naum está falando de duas coisas que as pessoas procuravam para anestesiar a sua dor em tempos de calamidade. Eu creio que também são duas coisas nos dias de hoje que isso acontece: orgias e bebedeiras. É exatamente assim que muitas pessoas que não têm Deus procuram consolar a sua consciência e aliviar suas dores. Agem como se a vida se resumisse a acalmar os seus desejos e a satisfazer as suas vontades momentâneas. Mas a exemplo de Nínive, nada disso oferece refúgio verdadeiro. O texto é claro e vai nos dizer: serão consumidos como palha seca. Os falsos refúgios do mundo, eles serão destruídos pelo próprio Deus vivo. Nínive era uma cidade gananciosa. Tomou tudo o que pôde. Saqueou cidades, explorou povos e esgotou a terra. Há quem chame Nínive de um leão que devorou o antigo Oriente Próximo. Mas agora, irmãos, a própria Nínive seria consumida. Os poderosos se tornariam fracos diante do único poder verdadeiro, o poder do Deus vivo. O verso 11 vai nos dizer: foi de você, ó Nínive, que saiu aquele que trama perversidades, que planeja o mal contra o Senhor. Irmãos, a cidade de Nínive, ela nascia de um mau conselheiro. Possivelmente aqui é uma referência ao próprio rei da Síria ou algum dos seus conselheiros. Os poderosos, muitas vezes, eles agem como conselheiros do mal. Eles falam contra o povo de Deus e influenciam outros a fazerem o mesmo. Quantas reuniões de departamento universitários, quantas decisões de cúpulas políticas ou empresariais não passam de acordos contra o povo de Deus. Essa semana eu encontrei um irmão da igreja que me contou algo que marcou profundamente. Ele contando para mim que ele precisou mudar a filha de escola por conta do bullying e da perseguição que ela estava sofrendo. Tudo isso porque uma criança de 9 anos falava do Evangelho. Escola cara de São José dos Campos. Referência para alguns. Esse é apenas um caso, meus irmãos, entre milhares. O coração ímpio é inimigo de Deus e tenta justificar as mais diversas formas de perseguição contra aqueles que creem. O termo usado aqui para descrever alguém que aconselha a maldade traz a ideia de algo sem valor, de algo inútil. Mas essa inutilidade não é apenas uma questão de insignificância. Ela se refere à corrupção moral e espiritual de quem usa a sua influência para afastar o ser humano da verdadeira adoração. E é com base nisso que o apóstolo Paulo se refere a Satanás como Belial, o inútil. Ele é inútil porque conduz o ser humano à falsa adoração. Assim, irmãos, Naum rotula esses conselheiros como inúteis, sem valor, não apenas por conta das suas ações malignas, mas por conta da sua imoralidade, por conta da sua idolatria. E o fato, irmãos,
é que seja na esfera política, seja na esfera de poder, seja na academia, seja na esfera da mídia, seja na esfera empresarial, existem muitos conselheiros da maldade. Mas Deus tem uma mensagem, tanto para os poderosos que perseguem, quanto para aqueles que são perseguidos. E a grande questão para nós é como cada um vai reagir a cada uma dessas mensagens. O verso 12 começa dizendo o seguinte: assim diz o Senhor, apesar de serem fortes e numerosos, serão ceifados e destruídos. Os perseguidores são muitos, mas se tornarão em nada. Os poderosos, eles se unem entre si, e muitas vezes nós, o povo de Deus, nos tornamos minoria. Isso sempre aconteceu, eu disse agora aqui aos irmãos. Mas o texto diz que mesmo sendo fortes e numerosos, eles serão ceifados e destruídos. Literalmente, o termo usado aqui significa ser cortado fora. É uma palavra usada para descrever a tosquia ou o abate de ovelhas. Você sabe que são animais que não oferecem resistência alguma. Em outras palavras, Naum está dizendo para nós que os poderosos do mundo, por mais imponentes que pareçam ser, eles serão abatidos com a mesma facilidade que se abate uma ovelha. Ninguém, meus irmãos, pode resistir à força do Senhor. E às vezes, por sermos minoria e por temermos a aliança dos poderosos, muitas vezes nós deixamos de proclamar o Evangelho. Porque os poderosos, eles dominam os ambientes culturais, empresariais, educacionais, governamentais. E diante disso, nós nos sentimos intimidados. Mas a grande promessa escatológica é essa: eles passarão como a palha que o vento leva. Deus os destruirá, como se eles não fossem nada. Nós, em contrapartida, mesmo em fraqueza, meus irmãos, nós permaneceremos. Uma das grandes maravilhas, ao olharmos o Antigo Testamento, é perceber que Israel vencia guerras, mesmo sendo minoria. E por quê? Porque quem batalhava por eles era Deus, meus irmãos. Crer que Deus é poderoso, que nos faz vencer as guerras contra o mundo, sem nos dar o poder do mundo para que a gente possa vencê-lo, deveria nos consolar, deveria fortalecer o nosso coração. A igreja nunca resistiu e triunfou por ter poder de guerrear essa guerra com o mundo em um pé de igualdade. Nós sempre fomos e sempre seremos os mais fracos. A igreja resiste até hoje, meus irmãos, porque nós somos sustentados pelo poder de Deus. Poder esse que nos protege daqueles que têm poder humano e nos mantém firmes no próprio Cristo, pela sua graça e para a sua glória. O verso 12, parte B, vai nos dizer: mas você, Judá, embora eu tenha afligido, não afligirei mais. Senhor Jesus falando essas palavras. Agora vou quebrar o jugo do seu pescoço e arrancar as suas algemas. As perseguições, meus irmãos, elas vêm da mão de Deus, mas a libertação também vem. Deus está dizendo, nesse versículo, que toda morte, que toda violência, que toda a tortura, que toda a crueldade que vieram pelas mãos dos assírios não estavam fora da sua mão de controle. Tudo isso fazia parte do seu juízo sobre Israel. A perseguição, ela não escapava da mão do Senhor. Deus estava usando aquele povo violento para punir e ensinar Israel dos seus pecados. E, irmãos, aqui nós precisamos confessar que esse é um assunto difícil de compreender. Precisamos. Deus, essa conta não fecha na minha cabeça. Leva tempo para que isso desça daqui para cá. Eu não vou te chamar de herege, de menos crente, se isso ainda for uma questão a ser resolvida dentro de você. Tá bom? Estamos combinados? Mas a verdade, meus irmãos, é que mesmo nos momentos mais terríveis da vida, nós podemos encontrar paz em saber que Deus está por trás de todas as coisas. A pergunta, meus irmãos, não é se Deus é o responsável direto pelo mal que atinge pessoas inocentes. A verdadeira pergunta que nós precisamos fazer para o nosso coração é: seria mais confortador se o mal que nos alcança escapasse das mãos de Deus? Seria mais reconfortante pensar que Satanás consegue driblar a atenção do Senhor? Ou é mais consolador saber que Deus é soberano, sábio e bondoso e que de algum modo misterioso está por detrás das aflições que nós enfrentamos? Ainda, meus irmãos, que não entendamos o porquê de Deus nos guiar por meio da dor, nós podemos ter total segurança de que Ele faz porque é bom, porque é misericordioso e porque é justo. Esse é o grande mistério, meus irmãos, da soberania divina.
Por mais que nós vivamos em um mundo cheio de dificuldade, nada, absolutamente nada, escapa das mãos do Senhor. E é maravilhoso saber que enquanto o mundo intenta o mal contra nós, Deus usa esse mal para o avanço do Evangelho e para o nosso bem. Lembram-se da história de José? Deus usou o mal cometido contra José para realizar o bem. Da mesma forma, Deus pode usar uma igreja perseguida, mais fiel, para alcançar pessoas e para alcançar aqueles que nos perseguem. Nós podemos amar e servir um mundo que nos odeia porque nós sabemos que Deus não se esqueceu de nós, nem daqueles que nos perseguem. Nós podemos e devemos orar pela conversão dele, sabendo que se eles não abrirem o coração para Deus, é Deus quem vai derramar sobre eles a sua justa ira. Irmãos, é Deus quem fere, é Deus quem cura, é Deus quem tira a provisão, é Deus quem restitui. Você lá na sua casa lavando louça, eu lembro. Restitui. Cantar essa música na igreja é uma heresia pura, mas lavando louça faz bem. Põe uma Cassiane lá, 500 graus na hora de lavar louça. Que ânimo que dá, meus irmãos. É Deus quem permite que sejamos rejeitados. É Ele quem nos ensina a continuar servindo, amando e cuidando daquilo que está ao nosso redor. O mundo, meus irmãos, só não está pior porque nós, o povo de Deus, estamos inseridos nele. Se o seu trabalho é ruim por conta de você estar lá, você precisa de conversão, meu irmão. Onde Deus nos colocou, meus irmãos, é para que a gente melhore e estejamos engajados na renovação espiritual de todo mundo. E é por isso que mesmo em dias difíceis, nós podemos descansar em paz, sabendo que Deus continua sendo soberano sobre tudo e sobre todos. Amém? Dá um amém bem forte para você acordar. Amém? Amém. Verso 14. O Senhor decreta o seguinte a seu respeito ao rei de Nínive: você não terá descendentes que perpetuem o teu nome. Destruirei as imagens esculpidas e os ídolos de metal do templo dos seus deuses. Prepararei o teu túmulo, porque você é desprezível. Em primeiro lugar, meus irmãos, o texto diz que Deus ordenou que não houvesse posteridade para levar o nome de Nínive. No mundo antigo, isso tinha um valor bastante grande. A memória do nome de alguém era um símbolo de honra, era um símbolo de continuidade. Mas aqui o decreto do Senhor é bastante claro. Ninguém sobreviveria para levar o nome de Nínive adiante. Ou seja, irmãos, uma glória humana tão buscada e tão celebrada seria completamente apagada da história. Em segundo lugar, o texto menciona que os ídolos dos ímpios também seriam lançados na sepultura por serem desprezíveis. Nada do que os homens adoram nesse mundo vai resistir ao juízo do Senhor. Tudo aquilo, irmãos, que por vezes nós erguemos como substituto de Deus, poder, fama, a nossa carreira, dinheiro, religião, será transformado em pó. A escatologia não é o terror do crente. Não foi criado para dar medo em você. Quando você era adolescente, chegava em casa com sons de trombeta e fanfarra tocando na escola, você entrava na sua casa, roupas espalhadas no chão, eita, cadê todo mundo? Fiquei. Não é deixados para trás, meus irmãos, a escatologia. A escatologia, meus irmãos, é a nossa esperança. O livro do Apocalipse não é um livro para nos assustar, mas é para nos ancorar. Deus está guiando a história até a vitória final, meus irmãos. E é por isso que nós não precisamos esconder a nossa fé. É isso que diz o verso 15. Vejam sobre os montes os pés daquele que anunciam as boas novas e proclama paz. Comemore as suas festas, ó Judá, e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso a invadirá. Ela será completamente destruída.